Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é sonhos. Essa palavra, que é lá do século XIII, que vem do latim, significa dar nome às imagens que aparecem, imagens, pensamentos, ideias, acontecimentos que aparecem no sono. Então, se vê pela origem da palavra sonho que se remete especificamente àquele evento que acontece à noite quando dormimos. Esse é o pensamento, essa é a compreensão mais presente do que seja sonho. No sentido figurado, na sociedade se fala sonho como utopia, como devaneio, como imaginação sem fundamento, como ilusão. Esse é um sentido figurado na sociedade. Daqui a pouco eu vou fazer o cruzamento entre esses aspectos. A psicanálise vai dizer que os sonhos são restos de desejos ou repressões que, como não podem aparecer na consciência, eles aparecem durante o sono, que é um período de inconsciência. E que essas imagens, portanto, para a psicanálise, elas carregam restos do dia, carregam medos, desejos, fantasias, que não podem aparecer na consciência. Para a filosofia vai entender o sonho de uma maneira muito interessante, como um processo, como vários processos, como processo de autoconhecimento, como processo de apropriação da realidade, como um sentimento de construção do futuro. Essa concepção de sonho para a filosofia é o que mais se aproxima de sonho que eu quero falar hoje. O filósofo Schopenhauer chega a dizer que o sonho é feito de vontades. Então, o que constrói o sonho, e aí não interessa se à noite ou que se tem bem acordado, são vontades. Esse é um conceito fundamental em Schopenhauer, o filósofo. Paulo Freire tem uma abordagem muito interessante de sonho. Ele diz assim: o sonho é a capacidade de imaginar o impossível. A capacidade de imaginar o impossível. É muito legal essa compreensão de Paulo Freire, porque ele diz: só a capacidade de imaginar o possível, o impossível, já torna isso, de certa maneira, possível, porque está sendo pensado, está sendo imaginado, né? E aí, a partir dessa capacidade de imaginar o impossível, nós construímos hipóteses. As hipóteses são conjecturas do que pode acontecer amanhã. Então, percebam como a ideia de sonho em Paulo Freire se afasta muito da noção de fantasia, de devaneio, que é do pensamento comum, né? Então, a construção de hipóteses, ela está na base da nossa capacidade de interrogar o mundo, de perguntar o mundo. Por isso que é tão importante a constituição de hipóteses, porque a constituição de hipótese, e o sonho está nessa constituição, nos leva a descortinar um futuro. Nos leva a construir uma utopia. Utopia quer dizer um lugar que ainda não existe. Utopia quer dizer isso. Não necessariamente um devaneio, uma fantasia, um sonho, algo irrealizado. Não é necessariamente isso. Então, Paulo Freire traz essa interessante contribuição sobre o sonho, como essa capacidade de imaginação para além do impossível. Quando estamos diante de algo, de uma situação muito difícil, que nós dizemos,
é impossível, Paulo Freire diz-me assim, o sonho está depois disso. É a capacidade de ir além, de construir hipóteses. A neurociência traz uma abordagem bem mecanicista e biologicista e diz que os sonhos são arranjos cerebrais, neurológicos, das aprendizagens, das experiências do dia e que durante a noite, durante o sono, essas imagens, aprendizagens, memórias, elas vão se arrumando na estrutura cognitiva e elas podem irromper como sonhos. Isso para a neurociência. Então, se vê que o sonho, e esse que eu estou falando aqui, é o sonho que se tem bem acordado. Óbvio que o sonho que se tem à noite, que é de interesse, como eu falei, da psicologia, da mitologia, da psicanálise, é importante. Da psiquiatria é importante. Mas eu estou ressaltando a importância do sonho que se tem bem acordado. Por isso que eu faço uma distinção do sonho do sono e do sonho do dia, bem acordado. E aí eu quero fazer referência a um livro da minha autoria chamado Sonhos como Projetos de Vida, em que eu discuto. Esse livro é uma compilação da minha tese de doutorado, em que eu discuto o sonho como projeto de vida. Então, o sonho como uma construção, o sonho como uma possibilidade, esse ir além da possibilidade. E aí ele tem uma característica dupla, porque o sonho é individual, obviamente, é o indivíduo que tem o sonho, e ele tem uma característica coletiva também. Porque, na maioria das vezes, nossos sonhos de futuro, sonho de uma vida melhor, sonho da felicidade, na maioria das vezes, ele inclui pessoas, outras pessoas. Então, é um processo de uma construção coletiva também. Falando em coletivo, é importante trazer à reflexão um sentimento que está percorrendo a literatura, as publicações, as mídias, que é uma denúncia importante. Que é assim, os jovens não têm mais futuro, os jovens não têm sonhos. Isso é um assunto complexo porque ele envolve várias questões, né? várias vertentes da economia, da sociedade, da cultura, das mídias, desse tempo de neoliberalismo e dessa cultura digital, que eu vou sintetizar numa palavra, que é o imediatismo. Então, é uma sensação de tudo tem que ser para agora, imediato. Nesse instante, aqui e agora, já. E toda essa configuração de modos de vida e de internet, de redes antissociais, levam a isso. Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser para agora. E quando nós falamos de sonho como projeto de vida, é claro que ele começa agora, o sonho começa agora, mas não é para agora. É para curto prazo, é para médio prazo, é para longo prazo. Longo prazo, por exemplo, é a capacidade de sentir, pensar e responder. O que você está fazendo, você com 100 anos? Então, quando a gente interroga isso para um adolescente, para uma criança, para um adulto jovem, é lançá-lo para essa perspectiva de um futuro de longo prazo. Na nossa cultura, é muito comum fazer essa interrogação para as crianças. O que você vai ser quando crescer?
né? E essa interrogação, embora esteja no senso comum, ela lança a criança para esse futuro. Claro que no caso da criança, um futuro idealizado, fantasioso, devaneio, mas é um exercício interessante de onde é que você vai estar daqui a 80 anos, a 90 anos, a 100 anos. Porque se a sociedade, a cultura, as famílias, a escola, a educação prepararem bem esse terreno, a pessoa vai chegar lá bem. Porque esse é um processo de se preparar antes do nascimento e durante toda a vida. Não é um processo de se preparar quando tem 80 anos. Isso não é. Não dá tempo mais, né? Então é um processo para toda a vida. E essas questões eu discuto nesse livro que eu mostrei, porque nesse livro, Sonhos como Projeto de Vida, eu digo que é possível construir sonho quando nós estamos bem enraizados no tempo, no presente, na realidade. Por isso que essa é a minha contribuição hoje para nós pensarmos o que é que nós estamos fazendo com o tempo e o que é que nós queremos viver, como queremos viver nesse amanhã, que é esse local onde depositamos nossos sonhos.